Mulher morre após cair de prédio no dia que ia prestar depoimento sobre um abuso sexual praticado pelo esposo dela contra a filha dessa mulher. É um caso, inclusive, que eu já adianto para vocês que eu trato como um mistério, tem muito a ser investigado e esclarecido pela Polícia Civil. Sabrina, esse caso aconteceu no bairro de Manaíra. O que é que você tem a trazer sobre esse assunto agora? Prestem atenção, você que é meu amigo, que é minha amiga, que está acompanhando agora, para esse caso que eu, pessoalmente, pela minha experiência que tenho na área policial, inclusive conversando ontem com alguns delegados que são meus amigos e que têm a liberdade de comentar sobre assuntos diversos, eles concordam com a mesma linha de pensamento que eu, do sentido de ser um mistério, algo a ter muito trabalho a ser investigado. Sabrina, o que é que você tem, Sabrina, sobre esse assunto? Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Bom dia, Bruno. Bom dia vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação. A princípio, eu preciso atualizar o quadro de saúde do homem, né, que seria esposo dessa mulher que caiu, como você já mencionou aí, de um prédio, do 7º andar de um prédio no bairro Manaíra. Ele está aqui, eu estou aqui no hospital de trauma. Ele chegou ontem com ferimentos na região do braço, do pescoço. Supostamente esse caso, a própria polícia, o setor de investigação, o perito e a delegada que eu conversei ontem, levantam a questão deste caso e tratam como uma tentativa de suicídio. Ele deu entrada aqui ontem com esses cortes. Foi socorrido pela ambulância do SAMU, que foi chegada até o local, fez todo o socorro, procedimento. O homem não teve a identidade, o nome completo revelado, por se tratar, já que a polícia está considerando uma suposta tentativa de suicídio, só sabemos apenas que ele tem 54 anos. Aqui, ao chegar no hospital de trauma, eu procurei já saber como é que estava o estado de saúde dele. O boletim oficial do trauma não revela o estado de saúde dele, já por se tratar e considerar por conta da polícia essa questão de uma tentativa de suicídio mal sucedida, neste caso que não levou às vias de fato. Mas aqui mesmo já soube apurações que ele passou por suturas simples, com ferimentos nos pulsos e no pescoço, sem comprometimento, e segue em estado regular, segue internado aqui na unidade. Ontem, quando a gente foi até o local, a gente tem imagens de toda a situação. Conversamos com o perito que não quis gravar, não quis se comprometer com a situação por a investigação tomar como posse de realmente suicídio. E a gente sabe que pelo Código de Ética, pelo profissionalismo, não podemos falar nem comentar desse assunto. A gente traz as características, como você acaba de considerar, um mistério, mas isso é muito uma questão de forma particular. A gente sabe que, por conta de, nesse caso, a testemunha que estava no prédio, no apartamento, está aqui no trauma e ser um homem que está vivo e que está nas suas condições plenas de prestar depoimento, o caso vai seguir, sim, em investigação, considerado pela polícia, na delegacia do menor. Porque ontem mesmo, quando tudo aconteceu, a mãe desta criança, essa mulher que faleceu, ela iria prestar depoimento ontem na delegacia do menor a respeito do suposto estupro de sua própria filha, que possivelmente teria sido estuprada pelo enteado, que é o homem que está aqui hospitalizado, aqui no hospital de trauma. Ele também já tinha prestado depoimento e ontem seria a vez dela prestar depoimento e esclarecer sobre essa situação. Como aconteceu isso, ontem mesmo a nossa produção recebeu uma orientação de que a delegada, a doutora Joana Dark, estaria dando entrevista hoje para esclarecer melhor sobre o desenrolar desse assunto, já que ele tem condições de prestar depoimento e dar maiores esclarecimentos a respeito do que aconteceu ontem. Mas o que a gente sabe é que a própria delegada, os peritos não vão falar mais detalhes do assunto, vai seguir a investigação, porque é uma situação bem delicada, sim. Mostram-se nas próprias investigações que foram feitas ontem no local que ela realmente teria pulado do prédio. E a gente vai aguardar o posicionamento da própria área policial para dar um andamento nessa situação. Nós não podemos comentar quando há situações como essa de, enfim, atentado contra a própria vida. Então, eu estou trazendo só a atualização, como foi pedido, do quadro de saúde dele. Ele permanece aqui em estado regular, esse homem de 54 anos, que não é natural aqui de João Pessoa.
O casal não é daqui de João Pessoa, eles moravam aqui por volta de 1 ano nesse apartamento, que inclusive temos as imagens aí para mostrar, onde aconteceu essa tragédia familiar. E também já podemos antecipar que foi deixado cartas de ambos as pessoas. Tanto o homem escreveu uma carta, como ela, a mulher, também escreveu uma carta. Eu posso adiantar isso aqui para vocês. Mas, atualizando mais uma vez, o quadro de saúde dele é regular, não passa por risco de vida, ou seja, sem comprometimento de vida. Esse é a atualização desta notícia. E a gente segue aguardando. Daqui a pouco eu vou conversar pessoalmente com ela, a doutora Joana D'Arc, para entender o prosseguimento da denúncia do suposto estupro, né, de vulnerável. Estupro de vulnerável se trataria de uma criança. Essa criança é filha dela, da genitora, que ontem faleceu. Não é filha natural dele, que está aqui no hospital, mas pela convivência familiar. Era um casal, de fato, moravam juntos, sim. Né? Então ele deve esclarecer maiores detalhes por conta dessa situação. Mas lembrando que ele já tinha prestado depoimento a respeito de um suposto estupro, sim. E esse caso está na delegacia do menor aqui, em posse da doutora Joana D'Arc, e a gente daqui a pouquinho vai conversar com ela para entender se vão dar prosseguimento neste caso ou se vão encerrar, já que se trata de uma tragédia familiar. É com você, Bruno, direto aos estúdios. Obrigado, Sabrina, pela sua participação conosco. Segura as imagens lá do prédio. Volto a dizer, logo quando tomei ciência do assunto, logo quando ouvi o assunto, eu tive a preocupação de tentar buscar maiores informações. As informações que foram repassadas para a imprensa ainda são informações poucas, tendo em vista que a doutora, a delegada que esteve no local, na visão dela, as informações iniciais dão conta que foi um suicídio e uma tentativa de suicídio. Por essa razão, quando é um caso de suicídio, a imprensa ela não divulga casos de suicídio. Mas esse é um caso que requer uma atenção e uma investigação, uma conclusão do inquérito para saber de fato o que aconteceu, tendo em vista tudo que está por trás. Vejam, esse casal é um casal que está morando aqui na Paraíba há cerca de 1 ano. A mulher de 32 anos e o homem de 54. A mulher tem uma filhinha de um outro relacionamento, uma menina de 13 anos. Essa menina, ela alega que vinha sim sendo abusada sexualmente por o marido da mãe dela, que é esse homem de 52 anos. Ele, inclusive, já tinha prestado depoimento. Esse último caso aconteceu na quinta-feira. Sabe como é que a amiguinha, ela denunciou isso à polícia? Ela pegou o telefone de uma amiga na escola e mandou uma mensagem para a esposa do pai dela, que mora em Santa Catarina. E disse: olha, eu estou sendo abusada aqui, o meu celular está sendo monitorado pela minha mãe e eu gostaria de denunciar esse caso. Imediatamente uma força-tarefa foi feita, a criança não estava mais em casa, estava numa casa de acolhida. Ou seja, a criança já não estava mais em casa porque não estava se sentindo segura. E a mãe, a mulher de 32 anos, continuava em casa com um homem de 54 anos. O casal permanecia em casa. Aí ontem chega a notícia de um duplo suicídio, que os dois se suicidaram e deixaram cartas. E sabe o que é que aconteceu ontem? A mulher de 32 anos ia prestar depoimento. Ela ia prestar depoimento à Polícia Civil, onde o marido dela estava sendo acusado de estuprar a filhinha de 13 anos. É um caso muito misterioso, não vou entrar em detalhes de como tudo aconteceu até que se mude o norte das investigações ou até que o inquérito seja concluído. Daqui a pouco, inclusive, nós vamos conversar com a doutora Joana D'Arc, que é delegada não do caso de ontem que aconteceu em Manaíra. Isso aconteceu em Manaíra, ali próximo ao Manaíra Shopping, inclusive chocou todos os moradores do prédio. Eu recebi imagens lá do prédio, de moradores. Eu recebi ligações de moradores do prédio também que me relataram esse acontecimento, que está sendo investigado pela Polícia Civil. Aguardamos para saber o que de fato aconteceu, se de fato foi isso que aconteceu, suicídio, se não foi. Nós estamos aguardando para saber o desdobramento. Somente um trabalho pericial, não dá para você chegar a uma conclusão no local do que aconteceu. Somente o trabalho pericial, com a conclusão das perícias, com a oitiva de testemunhas, com o apoio, o auxílio de imagens, de câmeras de monitoramento, somente com isso é que dá para você chegar a uma conclusão do que de fato aconteceu.
6h25 agora, 6h25. Cadê? Hoje é o quê, Cacau, que nós temos a promoção, meu querido